Eu louvo a Deus pela sua vida, Glória a sabe? Deus. Eu louvo a Deus por esse momento que você está passando, né? Eu assisto os vídeos que você posta da igreja também lá, é uma bênção. Sim. Deus, sabe, está presente ali, né? E tem muita coisa para fazer na sua vida, Aleluia, eu né? creio. E eu queria que você contasse agora algumas experiências que você teve com Deus, algum testemunho, algo que você pediu para Deus e aconteceu e ele concedeu para você, ou algo que você vivenciou na sua vida, nessa caminhada, que fez você refletir, né? Que você estava indo para uma direção e você buscou a Deus e ele te deu orientação e você tomou uma decisão diferente na sua vida. Pode ser o que veio na sua mente agora, assim, que você lembra nesse momento. Aleluia. Tem vários, Anselmo, vários testemunhos, né, da parte de Deus que eu posso contar aqui para você, mas eu vou abordar um muito bacana, importante, né? Testemunho é bênção a gente Sim, contar testemunho porque edifica vidas, com certeza. né? Até porque isso Jesus determinou para todos aqueles que foram curados, né? Ir testemunhar, pregar o evangelho, enfim. Bom, vamos lá para a pergunta. Testemunho. Eu quero testemunhar, Anselmo, um feito na minha vida que foi realmente algo da parte de Deus, que foi sobre o meu filho mais novo, né? O Emanuel, que fez 6 anos o mês passado. O que acontece? Eu já tenho um, né, de 13 anos, faz 13 anos agora domingo, e eu tinha vontade de ter outro filho, né? E porém, a minha esposa, ela não podia mais ter filho. Tinha sido decretado pelos médicos por conta de um problema que ela teve, né, de enfermidade. Então ela não podia mais ter filhos. E isso não cogitava na mente da minha esposa e muito menos na mente dos familiares, da mãe dela, que acompanhou ela nas primeiras gravidez, que ela quase, né, quase morre por conta da... Enfim. E aí isso nem cogitava na mente da mãe dela e nem dela, né? E é isso que eu queria, porque Deus já tinha falado comigo, né? E aí eu comecei a orar com ela. E todos os dias, Anselmo, todos os dias eu acordava, eu profetizava na barriga da minha esposa. Primeiro eu orei por cura, né, para ser curada daquela enfermidade que os médicos tinham passado. E segundo, eu profetizava. Se tem algo que tem poder na vida cristã é você orar, declarar e profetizar. O poder da Da oração. oração, isso Tem mesmo. uma playlist no meu canal aqui que é voltado para oração, poder da oração. Então é orações diárias, que é uma bênção na nossa vida. Sim, sim. Então, eu comecei ali a orar, mas assim, a minha mulher começou a haver um confronto de fé. Por quê? A minha esposa, não que ela não tenha fé, né? Ela é uma mulher muito de fé também hoje, mas assim, ela estava mais voltada pelo que os médicos, o homem, tinha falado. Então aquilo, querendo ou não, por ser mulher, ela passou pelo que ela passou nas outras gravidez, né? Quase morreu. E aí, né, o médico falou, ela acreditou. E aí, de repente, vem alguém falar que ela vai ter filho, que vai ser curada, que Deus vai dar órgãos novos, porque era essa a minha oração. A minha oração, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, dê órgãos novos para minha esposa. Amém. Dê órgãos novos. E nesse meio tempo, ela ia fazer uma cirurgia. Entende? Que era para ela teria que fazer a retirada do útero. E aí, nesse meio tempo em que eu orava todos os dias e profetizava, eu orava primeiro para Deus curar ela, né? Para ela não passar por essa cirurgia e para Deus dar órgãos novos e declarava em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a barriga da minha esposa ventre fértil, e orava e profetizava, né? E aí foi se passando e ela fazendo tratamento, porque ela estava crente no que o médico tinha falado, que ela não podia mais ter filho, que tinha que tirar o útero dela e tudo. E aí, continuei orando. E ela marcou a cirurgia, fez várias ultrassons, tudo. E aí, no dia em que ela ia fazer a última ultrassom para tirar o útero, né, fazer o processo lá, eles iam, na última ultrassom dela, o médico viu algo estranho. Né? O próprio médico que estava acompanhando ela nesse tratamento dela. Uhum. Ele falou para ela, mas espera aí, tem algo estranho aqui. Aí ela pegou e falou, mas o que, doutor? Ela falou, não, tem uma bolsa gestacional. Nossa. Falou pra minha esposa, e nem o médico acreditou, né, naquele momento. Falei, mas como assim? Porque ele que estava fazendo o acompanhamento. Uhum. Ela falou, mas como tem uma bolsa gestacional aqui?
nós ia fazer a retirada do seu útero, porque você teve problema, poderia até causar ter câncer, e agora tem uma bolsa gestacional. Se tem uma bolsa gestacional, é porque o útero é novo, tá tudo funcionando. Qual que era a minha oração anteriormente? Era orar por cura e para Deus dar órgãos novos. Tudo novo ali. Tudo novo. E depois, qual que era a oração? Profetizar pelo meu filho, que eu queria dar um irmãozinho pro meu filho mais velho. Nossa, que E era bênção. orar, primeiro eu orava para Deus dar órgãos novos para minha esposa por cura e depois eu profetizava na barriguinha dela sobre o meu filho todos os dias. E aí ela conta, um dia ela vai ter a oportunidade de contar para você a parte dela, que ela ficava sem fé. Falava, meu Deus, esse meu esposo acho que tá ficando doido. Ele tá ficando meio maluco, tipo, eu não vou contrariar ele, isso, deixa ele. tipo assim, como que ele vai contra a medicina? E eu, né? Porque realmente, literalmente, eu tava indo contra a medicina. E aí, Anselmo, na última ultrassom dela, ela fez, né? Ela fez deu essa bolsa gestacional, e aí o médico já também, sem entender, o próprio médico estava acompanhando, já encaminhou ela para fazer o teste de gravidez, porque tinha uma bolsa gestacional, não tinha um membro, mas que mudou do que as anteriores, que era para fazer cirurgia. E aí ela fez o teste de gravidez e deu positivo. Nossa, que bênção. E aí nem ela nem ninguém acreditou. E assim, e aí pra ela acreditar, ela não acreditou até ela fazer uns 3, se eu não me engano, 3 testes. E ela tava com medo de me dar a notícia e de repente ser mentira. Porque ela, tipo, na mente dela, ela ainda acreditava no médico, entendeu? E ela tava com medo de falar que tava grávida e de repente não tá, e eu me frustrar, porque a fé era minha, né? A fé era minha, a oração era minha. Quem queria ali o filho naquele momento era eu. E aí, Anselmo, Deus foi tão poderoso, e aí realmente ela fez os testes, deu positivo, e até passou acho que uns meses, ela não contou pra mim, ela foi contar pra mim quando ela se sentiu segura, que já tinha retornado lá no médico novamente, e aí ela se sentiu segurança, falou, realmente eu tô grávida. Aí o médico falou pra ela, não precisa, você não vai precisar fazer mais cirurgia, não vai precisar mais tirar o seu útero, não sei o que aconteceu, entendeu? Você tá grávida, e agora vai passar, já mudou o acompanhamento, agora já não é mais com aquele especialista, já era com especialista que cuida de parte de criança, que faz acompanhamento, tudo, pré-natal, esses negócios. Sim. Então já tirou ela dali, entregou os laudos, né, os médicos, o laudo para ela, e aí ela passou agora a fazer um outro acompanhamento de gestante, entendeu? E aí nesse processo ela já estava acho que com mais de 2 meses, né, e ela teve segurança, tudo, e ela fez uma surpresa para mim, na célula. Eu tava na célula. Na célula ainda. Isso, na multiplicação de célula que nós estávamos. E ali ela, na verdade, ela só falou. Porque quando ela falou, eu fiquei feliz e eu falei, eu tinha certeza. Mas você tinha certeza. Você acreditou. Exatamente. Confiou, ela só confirmou. Eu falei pra ela, na célula, lá na multiplicação, nós estávamos lá, todo mundo. E ali eu só... quando ela falou... Eu só falei pra ele, Deus já tinha falado comigo, eu só precisava dar certeza. Enfim, e aí, tá aí o meu filho. E ela foi a gestação mais tranquila que ela teve. Nossa, que bênção, hein? Você tá entendendo? Não teve problema nenhum. Foi uma bênção, tudo. E hoje você viu, né, meu filho lá, o Emanuel, pequenininho, bagunceiro, tá lá. Enfim, bênção. Então é um testemunho de fé para edificar a sua fé. De repente esse vídeo vai chegar, Anselmo, naquelas pessoas que acham que não pode ter filho, entende? Aquelas pessoas que acham que não pode ter filho, e aí ela acaba, ela tem vontade, mas ela acaba se prendendo, fala, não, já passou isso e aquilo. Não, eu quero falar para você, você pode sim, em nome de Jesus. Lembra, ora, né? Você ora, coloca diante de Deus e profetiza. Ora, coloca diante de Deus e profetiza. Essa é não vou dizer, não vou usar código que esses coaches usam, mas não, é a palavra de Deus. Eu ia falar, essa é a chave, né? Você está exercitando. Isso, é a palavra de Deus. Você ora e profetiza. Ora e profetiza. E Deus vai fazer em nome de Jesus. De repente você quer ter um filho e acha em dificuldade de ter. Entendeu? Então ora e profetiza em nome do Senhor Jesus. Amém. É a mensagem que eu quero deixar aí. Cara, que bênção, Diogo, sabe? Eu lembro quando vocês contaram. Meu, é algo que a gente fica emocionado, assim, porque Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele sempre será o mesmo Deus fazendo milagres, sim, fazendo proezas. Eu lembro na palavra de Deus do povo de Israel, eles no deserto,
Deus fazendo coisas maravilhosas no meio deles, né? À noite, aquela coluna de fogo, né? Para Sim, a coluna de aquecê-los, fogo. né? Iluminar. Durante o dia, a nuvem para proteger daquele sol intenso. O maná, os alimentos, a água que Moisés feriu na rocha para dar água para eles ali. Então, Deus ele fazia milagre. O Mar Vermelho que foi aberto. Olha, imagina, Deus, um milagre, né? Na presença de todos ali. É claro que muitos depois não entraram na Terra Prometida, né, por murmurações, por coisas, né, terríveis. Mas imagina, você vendo Deus fazer os milagres na sua frente. E esse foi um milagre porque você perseverou em oração, em profetizar aquilo. A sua boca, na palavra de Deus fala que a nossa boca tem poder para amaldiçoar e abençoar. Você usou para abençoar e para trazer à existência as coisas que ainda não existiam naquele momento. Exatamente. Não é que é o segredo, mas você executar o que está na palavra de Deus. Que a palavra de Deus está ali, né? Se você exercitar, usar a palavra de Deus para alguma coisa, para um milagre que você, né, você está precisando naquele momento, você precisa profetizar, né? Sim. Porque a sua palavra, a palavra tem que sair da sua boca e profetizar aquilo. E a palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder. O que Deus fez com Ezequiel quando levou no vale de ossos secos? Eu tava pensando nisso agora. Exatamente. Deus levou ele no vale onde só tinha ossos. O que você vê quando você chega em um local que só tem ossos? Você só vê o quê? Ossos. Você vê esperança de vida ali? Aí Deus falou para ele, nada. Fala para esses ossos isso. Aí ele foi falando que era para Ezequiel falar, profetiza isso. Profetiza. Deus estava falando, Ezequiel precisava falar? Precisava. Porque Deus ele falou aquelas palavras para os ossos ali, não poderia já acontecer? Sim. Deus falando? Mas não, precisou Ezequiel falar. Deus ele falou, fala isso. Então, teve que sair da boca dele. Ele precisou ter essa ação, né, Diogo? Sim. Então, profetizar, orar, é isso. Você vai estar exercitando o que Deus já entregou, as bênçãos que Deus já entregou para nós. Sabe, as bênçãos de Deus tá aí. Deus ele entregou. Nós teremos uma vida com abundância aqui nessa terra. Exatamente. Comeremos o melhor dessa terra, né? Então, a gente precisa isso, exercitar a nossa fé. Né? É claro, às vezes a gente fica meio, que no caso da sua esposa, você profetizando e orando, ela, mas tá bom, né? Se ele tá dizendo, os médicos disseram outra coisa, né? A medicina tá dizendo outra coisa, os exames, né, tá mostrando outra realidade. Exatamente. Né? Mas o Diogo continuou firme, independente se ela crê ou não, né? A fé do Diogo foi por ele e por ela, né? Exatamente. Então, ele viveu um milagre que muitas mulheres, muitos casais estão desejando isso, mas não sabem o que fazer. Às vezes faz vários procedimentos, né, na medicina, sim. Né, para poder conseguir ter essa bênção na vida de um casal. Mas busque a Deus, entrega na mão de Deus esse problema, essa dificuldade, né, que eu tenho certeza que Deus ele vai te atender. Deus ele vai fazer acontecer, porque você está exercitando a fé e usando a palavra de Deus, profetizando diariamente. Pode demorar um tempo, a gente não sabe. Deus ele pode fazer acontecer agora, ou pode fazer acontecer daqui um mês, um ano. Nós não sabemos. É do plano dele, né? Quando ele faz, é perfeito. Pode demorar, pode ser agora, pode demorar. Mas quando acontece, é perfeito, é o momento certo. Então, nós precisamos acreditar, precisamos confiar em Deus e não desistir. Aleluia. Ore sem cessar. Se for fazer campanha, jejue, né? Ore, mas não desista pelos seus planos, pelos seus sonhos, pelos seus milagres, pelo aquilo que você está almejando de Deus. Continue orando.